Olá, turma. Chegamos a nosso material sobre Revolução Russa. Aqui a gente vai ter uma continuação dos acontecimentos do século XX e eles têm uma ligação. A gente tem uma ponte aqui com a Primeira Guerra Mundial. Lembre-se quando a gente estava falando sobre a Primeira Guerra Mundial, discutimos que no ano de 1917 a Rússia sai da guerra por conta de um processo revolucionário, que é justamente esse que vamos discutir aqui. Processo revolucionário, por sinal, que impacta até hoje mesmo muitas discussões culturais, muitos debates ideológicos, enfim. A revolução ela aconteceu há 100 anos, mas ainda tem muito pano para discussão, muita gente ainda falando e discutindo algumas ideias aí. Mas enfim, como era a Rússia? Antes de mais nada, vamos lembrar de um conceito prático de revolução que sempre nós discutimos aqui em outros momentos. A revolução como muitos elementos da história, é um conceito. O conceito ele é mutável, ele tem suas diferentes interpretações, né? Ele é polissêmico, mas a principal ideia de revolução, quando falamos em história, se liga às transformações que ocorrem em uma sociedade. Então a revolução ela é um elemento transformador de um povo. Então, se ligando esse conceito, ou melhor, ligando esse conceito à Rússia, o que é que nós temos? Durante séculos ali, a Rússia ela foi um estado, né, uma nação rural. Grande parte da população era rural. E outro elemento também interessante da Rússia é que não existia uma centralização muito específica de sua população. Existiam alguns centros, algumas capitais muito mais povoadas, Moscou e tantos outros locais, mas no geral 80% da população russa vivia no campo. E desde o ano de 1613, quem governava a Rússia era a família Romanov. Os Romanov eles governaram por anos e anos o governo russo, substituindo-se casa após casa ali no poder. Inclusive, eu vou até recomendar para vocês, existem livros, existem séries, existem filmes falando sobre a trajetória dos Romanov. Tem uma coleção, se eu não me engano, é da Nova Fronteira, que trata toda a linhagem dos Romanov, desde da ascensão ao poder em 1613 até a morte de Nicolau II com a Revolução, né, com a Revolução Russa, essa aqui que a gente está discutindo, que põe um fim na família Romanov. Tem duas séries documentários na Netflix sobre os Romanov também, então tem muita coisa que dá pra gente discutir. O que fica os Romanov eles governavam a Rússia como uma ditadura. Depois de tanto tempo no poder, se tinha um sentimento de que eles eram intocáveis, que eles poderiam permanecer ali, usando e abusando da sua força, sem que nada acontecesse. Mas não era bem assim que as coisas fluíam, e os Romanov eles impuseram demais o seu poder sobre a população russa. Tá? E outra coisa importante que a gente precisa estar lembrando é que a Rússia, comparada a outras nações, passou por um processo de industrialização muito tardio. No final do século XIX, juntamente com outras potências europeias, é que a Rússia ela vai iniciar o seu processo de industrialização. Detalhe, final do século XIX, depois de outras nações europeias. Então nessa corrida de modernização, a Rússia estava bem atrás. Tá? Isso vai impactar diretamente a população. Por quê? Era muito encantador, era muito romântico pro camponês imaginar essa vida num ambiente industrializado, num espaço onde eles poderiam ter novas oportunidades de trabalho, onde eles poderiam assim construir uma vida, digamos que melhor. Só que necessariamente não foi isso que aconteceu, porque o processo de urbanização e modernização ela aconteceu de uma maneira muito rápida e que não deu margem para uma adaptação. Então a condição de moradia era terrível nesses centros urbanos e os operários, pela quantidade de pessoas que tinham, como se tinha um exército de reserva muito grande, a oferta de mão de obra acabava sendo consideravelmente alta, os salários eram baixos e as condições de trabalho eram horríveis. Nesse momento, a burguesia industrial, que era dona do meio de produção, dona das fábricas, juntamente com o governo, vão enriquecendo, né? Cobrando também altos impostos da população e assim eles vão avançando nesse projeto de industrialização. Isso vai fazer com que algumas ideias elas passem a correr mais livremente dentro da União Soviética. É nesse contexto que as ideias do socialismo elas começam a ganhar força. Karl Marx, um filósofo alemão, nascido no início do século,
acho que na segunda década do século XIX, propagou muito bem suas ideias pela Europa. Inclusive, a gente vai estar vendo aqui na União Soviética o surgimento de partidos que defendiam as ideias socialistas e que faziam com que a Rússia soviética propagasse cada vez mais esse pensamento. Então nós vamos ver partidos de oposição como o Partido Operário Social Democrata Russo, que fazia uma oposição direta ao governo, à burguesia, aos czares. Czar é o nome dado era o nome dado aos imperadores do antigo Império Russo. Tá? Bem, o que acontece é que vai haver um racha no Partido Operário Social Democrata, formando dois novos. Os bolcheviques, que numa tradução significa maioria, eles vão defender uma tomada de poder de forma mais intensa, com a Revolução Operária. Os operários pegarem armas mesmo e irem para cima do governo e assumirem o poder. Os mencheviques, que numa tradução simples significa minoria, eles defendiam um processo gradual entre a burguesia e a classe operária, através de um processo político, através de debates políticos, esse pensamento socialista chegaria ao poder. Não preciso eu falar para vocês já sabem que os bolcheviques eles vão acabar tendo suas ideias mais firmadas nesse processo, mas aí a gente vai ver depois, ok? Nesse tempo que a gente tem essa industrialização, esse início de industrialização, a criação de partidos operários, a formação de ideias socialistas na Rússia, muitas coisas vão acontecer nesse meio. Por exemplo, a Rússia, no início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, vai se envolver na Guerra da Manchúria para disputar a região da Manchúria contra o Japão. O Japão, mesmo menor, acaba se destacando, porque o exército russo ele poderia ser numeroso, mas era extremamente despreparado. E os governantes da União Soviética, no caso de Nicolau II, por ser muito mal orientado e também ser, de certa forma, um pouco orgulhoso, bateu o pé e quis persistir com a guerra, mesmo levando-se pro lado dos japoneses. Isso fez com que a cobrança de impostos ela aumentasse para tentar cobrir os gastos que a guerra estava causando. E ao mesmo tempo existia um movimento social muito intenso para que a Rússia saísse da guerra. Porque os cidadãos russos muitas vezes eram convocados para lutar e as famílias ficavam frustradas, além de que a população estava passando por condições tristes demais. E dentre as revoltas populares nós temos o chamado Domingo Sangrento, de 22 de janeiro de 1905. Seria um movimento pacífico, seria um movimento sem revolta, onde as pessoas iam para a porta do czar meio que protestar, pedir o fim da guerra, mas aí um dos soldados disparou e aí começou toda a situação. Centenas de pessoas acabaram falecendo nesse dia 22 de janeiro, tá? Mas são acontecimentos que vão servir de base para que a revolta popular ela acabasse surtindo algum efeito. E é nesse contexto que Nicolau II ele apoia a formação dos sovietes, que eram conselhos de operários, soldados e outros cargos públicos, que acabavam servindo como uma representatividade uma política junto ao governo. Tá? Uma representação dos interesses da população para o governo. E esses sovietes eles vão ganhar cada vez mais espaço e vão acabar se inserindo no debate popular. Depois de várias lutas pequenas, de vários momentos de incursão social menores, vai ser criada a Duma. Nicolau II ele tem perdido muito seu prestígio popular e a Duma era uma tentativa de aproximar o povo do governo, porque as Dumas elas serviam para que esse debate popular fosse colocado em pauta mesmo nas discussões. Há aqui uma quebra na soberania que existia sobre o czar. O Império Russo, em 1914, ele entra na guerra, inicialmente apoiando a Sérvia, depois nós temos toda aquela trajetória que vocês viram em sala de aula, tá? E o Império Russo continuou levando porrada, porque como eu falei para vocês, ele era numeroso, mas era muito mal organizado. E as revoltas populares, o desgosto da população voltou a ser algo que ficava em pauta. Né? Existia pobreza em excesso, fome e muitos gastos com a guerra. Por causa dessas revoltas populares, algumas delas apoiadas por militares, Nicolau II não aguenta a pressão e ele acaba abdicando o poder em março de 1917. Tá? A partir daí, com a saída de Nicolau II, a gente vai ter um governo provisório. O governo provisório ele vai permanecer, ele vai manter a Rússia na guerra, mesmo montando algumas reformas. Vendo isso, Lenin e Trotsky, que eram líderes dos bolcheviques, vão intervir
nesse governo provisório, né, e vão acabar tomando o poder através de uma revolução, a Revolução de Outubro de 1917. Essa revolução ela acaba com o governo provisório, e inicia uma nova fase da União, ou melhor, da Rússia, formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia sai da guerra assinando o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, né, e com o Império Austro-Húngaro. E como eu posso colocar para vocês, a União Soviética ela passa por um processo de estatização, ou seja, muitas empresas elas começam a se tornar empresas do Estado, onde o controle ele vai ficar localizado na mão do Estado, ou seja, da União Soviética, do Partido Soviético. Vão haver vários outros conflitos nesse processo, tá, de formação da União Soviética bem intensos, inclusive por medo de levantes e movimentos que levem o czar Nicolau II de volta ao poder acontecessem, pensando nessa possibilidade. Vamos conseguir observar aqui nesse período um atentado considerável, né, que é a morte de toda a família Romanov. Tem até a história que recentemente foi solucionada, há uns 10 anos atrás, na verdade, que era o caso de Anastasia, uma das filhas dos Romanov, que depois do massacre ela meio que sumiu, ela e o irmão dela. Depois de muitos anos acharam uma arcária dentária e um exame biológico identificou que era ela. Mas aí já é outra questão, tá? Mas enfim. Não satisfeito com a revolução, a Rússia vai passar por um processo de guerra civil. Ou seja, nós vamos ter partidos opositores à revolução, né, e partidos apoiadores da revolução. Então, os opositores, os que não concordavam com a oposição, eram antigos rivais dos bolcheviques, juntamente com pequenos exércitos estrangeiros que não apoiavam o desenvolvimento dessa forma da União Soviética, com medo de que aquele movimento se espalhasse para outros espaços e que regimes socialistas se espalhassem por outros pontos da Europa. Do outro lado, se existia o Exército Vermelho, que era encabeçado por membros da Guarda Czarista, tá? Trabalhadores e operários e tantas outras categorias. Os conflitos da Guerra Civil russa vão perdurar aí por 2 anos, com a vitória do Exército Vermelho no fim. O Exército Vermelho ainda tinha que lutar com outros grupos também que faziam uma oposição, tá? Além desse Exército Branco. Então a Rússia passou por esse processo de guerra civil que foi extremamente desgastante, mas ao mesmo tempo interessante de se estudar, porque era incrível como o argumento do socialismo conseguia prender a mente das pessoas de que elas estavam lutando em prol de um futuro melhor, de uma sociedade igualitária, sem desigualdade social. Na prática, o que a gente vai ver na União Soviética é uma sociedade, com o passar dos anos, extremamente desigual, com forte intervenção estatal, o que acabava causando diversos problemas para a sociedade, como fome, problemas de moradia, infraestrutura e etc. Principalmente com as criações governamentais no governo de Stalin, que meio que vão fechar a União Soviética para o mundo, mas aí já é outra história. E nesse tempo, também a União Soviética, pós-guerra civil, vai criar a NEP, a nova política econômica. Qual era a ideia da NEP? Tá? Para que o socialismo ele pudesse se firmar, a União Soviética antes deveria criar um governo que usasse algumas ideias capitalistas para conseguir recursos e suprir os gastos de guerra, comercializando com países estrangeiros, e investir muito no comércio interno. Quando as coisas se estabilizassem, aí eu vejo uma intensificação da privatização, criação de mais impostos, tudo seguindo ciclos. A NEP ela teria algumas fases. Tá? E aí a gente chega num desfecho interessante dessa questão toda da Revolução. Porque vê, Lenin morre, um dos líderes do movimento morre em 1924. Stalin e Trotsky eles vão começar a brigar para ver quem vai ficar no poder. Trotsky ele pensava numa revolução permanente, internacional, com mais países se juntando ao socialismo, porque ele defendia que o socialismo não ia conseguir sustentar se ele ficasse sozinho. Já Stalin ele acreditava que o socialismo soviético devia primeiro se fortalecer, ou seja, a União Soviética primeiro devia fortalecer suas bases para só depois buscar se expandir. Em resumo, Stalin ele tinha muita influência dentro do partido e ele vai conseguir expulsar Trotsky.
com isso, Stalin vai conseguir governar de maneira absoluta. Desde a década de 20 mesmo, onde ele já estava sob forte liderança do partido, até a década de 50. Se eu não estiver enganado, ele morre em março de 1950, um tempão depois. Eu acho interessante essa foto. Nessa foto está Lenin e Trotsky, os dois juntos. E quando Trotsky ele é expulso do partido, ele foge para o México, por sinal. A imagem dele começa a ser apagada das coisas. Era um recurso muito utilizado pela União Soviética. Sempre que se tinha um adversário, alguém conflitante às vezes do partido, eles davam um jeito de apagar o pessoal da foto. Se vocês olharem a foto de cima e olhar a foto de baixo, vocês vão ver que está faltando um monte de rostinho ali. Tá? Todos que eram inimigos do partido eles vão sendo excluídos do movimento. Isso é uma tática que Stalin usava para promover o esquecimento. Tá? Enfim, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai se encontrando aí. Mandem mensagens, tirem dúvidas, leiam o material do livro. E até a próxima. Valeu e tchau!